A paz do Senhor, meus queridos e queridas de Jesus. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa grande família Oração com Café nesta manhã. Juntos vamos adorar o santo nome do Senhor, E eu quero deixar um versículo para você aqui em Salmos 9 e verso 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarei, os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampararás os retos, os que te buscam. O Senhor nunca vai te desamparar. Pode ter certeza disto. Ele sempre está conosco, ainda nos momentos difíceis que a gente acha que Ele não está conosco. Mas eu quero dizer, Ele está contigo sim. O Senhor é fiel, Ele é maravilhoso. Nesta manhã, eu quero agradecer a Deus por mais um dia, Mais um dia de luta, mais um dia de vitória, mais um dia de bênção. Porque o Senhor, Ele é bom todo o tempo. Hoje eu quero contar um testemunho de quando eu conheci meu esposo, Quando eu conheci meu esposo, ele estava afastado da presença de Deus já há 8 anos, Estava no mundão, fazendo tudo que o diabo gosta, bebendo, fumando, jogando, E eu, na época, às vezes Deus permite a gente fazer algumas loucuras que na hora nem nós não entendemos, Mas depois, para frente, nós entendemos, porque o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias, Porque olha só, eu firme com Deus na igreja, Eu comecei a namorar com meu esposo, Ele afastado. Mas desde que eu vi ele pela primeira vez, foi um amor assim tão grande, Que eu não me importei naquele momento, De ir morar com ele, Porque eu tinha fé, que Deus ia transformar a vida dele, que Deus pode todas as coisas, Como transformou realmente, transformou. Mas nós temos que saber, nós temos que entender se a gente está disposto a pagar o preço quando a gente quer algo. Quando a gente quer algo que aos nossos olhos é muito difícil. A gente tem que entender, a gente tem que ver se a gente está disposto a pagar o preço. Porque o preço foi alto, não foi fácil. Porque com um mês que eu estava namorando ele falava: ai, deixa eu ir morar com você, vamos morar juntos, Porque eu já morava eu e minha filha, Ai, deixa eu morar com você. E eu não queria, porque ia ser muito falatório, muita falação, porque eu estava firme com Cristo, fazer aquilo de repente, Mas Deus sabe de todas as coisas, E eu coloquei ele dentro da minha casa para morar comigo. E aí começou, Começou porque eu ia para a igreja, ele ia para o bar, Eu ia adorar a Deus, ele ia adorar Satanás, E aí ele trabalhava todos os dias, sempre foi uma pessoa muito responsável, nunca chegou atrasado no trabalho, mas no dia que ele recebia, ele desligava o celular, para mim não ficar ligando para ele, Ele desligava o celular e ia para as casas de jogo, para onde ele quisesse, Gastar todo o dinheiro, só voltava quando ele não tinha R$ 1 no bolso. Essa situação foi 1 ano mais ou menos, Aí eu tinha que pagar tudo sozinha com meu salário, muito pouco de empregada doméstica, Eu tinha que pagar aluguel, água, luz, comida, E até comprar cigarro para ele, porque ele fumava, era viciado, E foi assim, tempos difíceis mesmo. Eu me lancei nos pés do Senhor, porque quando a luta está muito grande, é a época que a gente busca mais a Deus, sabia? Que a gente adora mais a Deus, que a gente busca, que a gente faz propósito,
E eu comecei a fazer propósito, fazer votos com Deus, né? E, e aí começou e continuava tudo do mesmo jeito. Às vezes ele estava chegando em casa do serviço e eu já tinha chegado, já tinha feito alguma coisa, comida e estava saindo para a igreja. E ele falava: fica aqui comigo, fica aqui comigo. Eu cheguei agora, você vai para a igreja? Eu digo: eu vou para a igreja porque quem está precisando de Deus sou eu, né? E eu saía e ia buscar. Mas eu chegava da igreja, às vezes ele estava dormindo, eu colocava minhas mãos em cima dele e abençoava ele, profetizava: em nome de Jesus, tu vai ser um vaso, tu vai ser um vaso valoroso nas mãos do Senhor ainda, tu vai voltar a ser o que tu era antes, né? Mas aí sempre a luta aumentava, aí quando ele tomava, bebia qualquer uma bebida forte que não fosse cerveja, ele tinha um problema muito sério, que os Oxuns, os Exus começavam a entrar no corpo dele, né? Baixava um, entrava um, saía outro. E eu passava muito desespero, porque nós morávamos só em 2 cômodos. E muitas vezes, quando os Exus começavam a entrar no corpo dele, baixar no corpo dele, ele estava dentro do quarto junto comigo, e aí ele abria as mãos assim na porta, fechando a porta do quarto para mim não passar para fora para a cozinha, né? E aí era terrível, aí eu passava muito desespero, eu passava muito medo e eu começava a clamar a Deus. Um dia o meu desespero foi tão grande, porque o meu esposo tem 1,86 m, né? Tinha 120 quilos na época, que agora ele tem 140. Tinha 120 quilos na época. Possesso, né? De demônios. Era muito desespero para mim. Aí teve um dia que eu comecei a clamar por Miguel, Gabriel, arcanjos, querubins, né? Pois o Senhor, Deus, permitiu que o Exu que estava no corpo dele falasse para mim: tá todo mundo aí, tá cega, não tá vendo não? Pois é, para me tranquilizar, para aquele desespero que estava demais sobre a minha vida passar, o Senhor permitiu que o próprio Exu que estava no corpo dele incorporado falasse, que estava Miguel, Gabriel, arcanjo, todo mundo ali comigo. Aí eu me tranquilizei, porque eu sabia que estava todo mundo ali comigo, que Satanás não podia tocar em mim, né? Mas foram muitas noites que eu fui dormir do lado dele com medo, né? Porque às vezes baixava os Exu, baixava nele, e às vezes eu vinha de mansinho para mim não perceber. Uma vez, porque ele é astuto, ele é maldito, ele é maligno. Uma vez eu estava deitado com ele na cama e ele falou assim: meu amor, você me ama? Eu falei: claro que eu te amo. Ele falou: então vamos fazer um pacto. Eu falei: que pacto? Ele falou: vai lá na cozinha, pega uma faca, corta o seu pulso aqui e o meu, e a gente faz um pacto de sangue. Quando ele falou aquilo, na mesma hora eu dei um pulo da cama e repreendi ele. Repreendi: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, sai dessa vida agora. Porque você não tem nada aqui, eu não te convidei para vir na minha casa. Sai da minha casa em nome do Senhor Jesus. Sai da vida dele. E ele falou: como é que você sabe que sou eu? Eu falei: eu te conheço de longe. Então, nós temos que sempre estar na oração, vigiando, para a gente saber discernir quando é o cão, quando é os Exus do inferno e quando é a pessoa, né? E aí, teve um dia que eu peguei e dei o dinheiro todo para ele para pagar o aluguel. Nessa época, acho que era quase R$ 500 o aluguel que a gente pagava, né? E ele, sabe o que ele fez? Ele disse que ia pagar, ele foi pro bar, gastou todo o dinheiro. Eu fiquei tão revoltada, que quando ele chegou que falou isso, eu falei: pois é, eu vou embora.
eu alugo outro lugar para mim, eu vou morar, você não vai nem saber onde que eu vou, mas eu vou embora. Ele falou, não vai, eu vou atrás. E eu digo, você não vai ficar sabendo onde eu vou morar. E foi aquela luta. E eu aluguei um cômodo só para mim ir embora, para mim morar, para ver se ele voltava para casa dos pais dele. Mas ele não me largou, ele foi atrás de mim, junto nesse cômodo, morar comigo. Era um cômodo bem apertadinho e eu tinha tanto móveis que ficou tudo empilhado um em cima do outro, era horrível. Mas ele foi para lá junto comigo, não quis. A casa do pai dele era enorme, morava 3 ruas da minha casa para frente, mas ele não foi, não voltou para casa do pai. Aí continuou, e eu continuei orando e clamando. E ele sempre baixando esses Exus malignos, e não queria ir para a igreja, só queria ir para o bar. E aí, um dia, eu tinha marcado um exame, uma endoscopia, e eu pedi para ele que ele saísse às 2 horas para ele me acompanhar, porque tem que ter acompanhante. Aí eu pensei, oba, hoje vai dar para mim fazer compra com o dinheiro dele, porque ele vai sair do trabalho, já vai vir direto encontrar comigo para fazer esse exame. Aí quando a gente sai do médico, a gente vai no mercado e faz compra hoje com o dinheiro dele. Gente, vocês não imaginam. Quando eu fui encontrar com ele, antes de fazer o exame, quando ele me encontrou, ele falou, você não sabe o que aconteceu. Eu digo, não. Eu já perdi todo o dinheiro no jogo. Gente, eu fiquei tão revoltada, tão angustiada, que eu fui fazer aquele exame ali de endoscopia, porque eu já tinha marcado, e é muito difícil conseguir marcar outro novamente, que era pelo SUS, né? E aí, quando a gente vai fazer esse exame, eles dão um calmante pra gente dormir, tipo assim, dormir e não ver nada, né? Eu fiquei tão furiosa naquele dia, tão furiosa, que aquele calmante foi mesmo que nada. Eu fiquei acordada o tempo inteiro. E quando eu saí da sala, eu falei, vamos para casa. Você vai pegar tudo que é seu hoje e vai sumir da minha vida. Ele, eu não vou. Eu digo, você vai. Ele, eu não vou. Eu digo, você vai. Porque você não é esposo meu, eu não sou casada contigo, eu não tenho filho contigo, eu não tenho nada contigo, eu não tenho obrigação de continuar te sustentando e aturando tudo isso não. Aí eu cheguei em casa, eu peguei as roupinhas dele, que ele quando foi para casa, ele tinha o quê? Ele levou as coisas dele numa caixa de papelão, né? Eu peguei e coloquei as coisas dele numa sacola de mercado, que era bem pouquinha, falei, vai embora. Ele, eu não vou, eu digo, você vai. Eu falei, você vai, ele, eu não vou, você vai, eu não vou. Eu falei assim, eu olhei pro céu, eu falei assim, Deus, nem tu, Senhor, vai impedir de eu jogar esse vagabundo pra fora da minha casa hoje. Aí eu falei, se você não for, eu alugo uma casa em outro bairro, você não vai saber onde eu vou morar, mas eu vou me livrar de você. Aí ficou 3 dias as roupas dele atrás da porta, numa sacolinha no mercado, e ele não ia embora não. Não ia embora não. Aí eu fui procurar a irmã dele. Eu falei, Lucilene, pelo amor de Deus, que eu faço? Vai buscar o teu irmão para morar com vocês novamente. Traz ele para cá, porque eu não estou suportando. É muita luta, é muita coisa. Aí a outra irmã dele falou assim, Fátima, você faz o seguinte, você fala com ele que a partir de hoje ele só fica lá se ele der o cartão do banco para você, a senha, e ir no banco com você e tirar sua digital, a digital dele, para ele não pegar mais o dinheiro, né? Aí eu fui para casa e falei isso para ele, né? Falei isso para ele. E ele me deu o cartão, me deu a senha, nós fomos no banco, ele tirou a digital dele, né? Porque ele sabia que não podia ficar com dinheiro, né? E aí, depois disso ele começou a ir para a igreja comigo de vez em quando, né? Aí, quando ele chegava na igreja, eu tinha muita oportunidade para louvar na igreja. Aí eu falava para o meu pastor, olha, meu pastor,
Você sabe que eu estou passando uma luta travada, uma luta terrível, eu quero te pedir ajuda. Por favor, quando meu esposo, o dia, de vez em quando que ele vier aqui comigo, não dá oportunidade para mim não, dá oportunidade para ele louvar Jesus, né? E Deus foi me dando estratégia, né? E aí, o meu pastor me ajudou, né? Me ajudou. Começou a dar oportunidade para ele começou a louvar Jesus, começou a se empolgar, começou a gostar, a se interessar. E começou indo aos poucos, e com 3 meses que ele começou a ir comigo de vez em quando, ele voltou para Jesus, ficou firme, né? E começou a buscar Jesus, orar pelas madrugadas, orar nos montes, né? Buscar de verdade, né? Aí, quando ele se libertou verdadeiramente, aí eu falei, agora nós vamos casar, né? Porque no pecado eu não posso ficar, porque eu quero ir para o céu, né? E se Jesus voltar e eu ou você estiver no pecado, nós fica, né? Então, aí nós casamos no civil, porque nós não tínhamos dinheiro para casar na igreja, casamos no civil, né? E aí a gente pensou que estava tudo bem, aí ele começou a sentir uns problemas de saúde, aí ele foi no médico, aí o médico, que ele estava com 120 quilos, aí o médico pediu uns exames e deu hepatite grau 3 no fígado dele, né? E na mesma época, ele tinha um colega que morava na rua do pai dele que também teve hepatite grau 1 só no fígado. E esse colega dele, que teve hepatite grau 1, com 3 meses morreu. E o meu esposo estava com hepatite grau 3, né? O médico deu 6 meses de vida para ele. Aí, pois bem, quando ele chegou, foi pegar o resultado dos exames, que chegou em casa e falou, esposa, o médico me deu 6 meses de vida. Eu digo, tá queimado em nome de Jesus. Que 6 meses de vida o quê? Eu lutei tanto para trazer você de volta para casa do Senhor para nada? Não. Não aceito isso não. Eu não aceito isso mesmo, Deus. De maneira alguma. Eu não aceito isso. Aí eu falei para ele, você não vai partir daqui a 6 meses de maneira nenhuma. Eu vou fazer um voto com Deus agora. E à noite eu já vou levar para a igreja o meu voto. Aí, irmãos, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, durante 2 anos, fora o meu dízimo, porque dízimo é uma coisa e voto é outra. Durante 2 anos, eu vou levar todo mês R$30 naquela época, há 13 anos atrás, R$30 para a obra missionária da tua casa. Aí no mesmo dia eu comecei a levar, porque eu sou assim, eu sou muito fiel aos meus votos. Né? Voto é esse que você faz e começa a cumprir ali. Porque aí você está decretando que o Senhor vai fazer por ti. Né? Então, no mesmo dia eu comecei a cumprir o meu voto. Né? E aí, ele até falou, ai, isso é barganha, Deus não aceita isso, não sei o que. Eu digo, olha, a tua fé é uma, a minha é outra. Eu tenho certeza que eu estou fazendo isso e que eu vou ser atendida, né? Porque nós temos que fazer com fé. E aí, quando foi com 3 meses depois, a gente estava num culto da família de domingo, né? Eu estava em pé orando e ele estava de joelhos, né? De joelhos. E ele viu o anjo entrar na igreja, que meu esposo sempre teve visões, né? Sempre, meu esposo é muito usado pelos dons do Espírito Santo. Ele viu o anjo descendo na igreja, entrando na igreja com a bandeja de um médico. Lá tinha tesoura, tinha tudo que um médico precisa para fazer uma cirurgia, né? E aí, ele viu o anjo vindo até ele, cortando ele, limpando todo o fígado dele, costurando
e indo embora, né? E aí, quando terminou o culto, aí ele não me falou nada durante o culto, né? Quando terminou o culto, que nós saímos da igreja, ele falou, meu amor, acho que eu não sei se eu tô ficando louco. Eu falei, mas por que você tá ficando louco? Ele falou, porque é o seguinte, eu vi o anjo entrando ali na igreja, chegando até a mim, com aquela bandeja, com todos os aparelhos para fazer uma cirurgia, né? E fez uma cirurgia em mim, me abriu, raspou o meu fígado todinho, me costurou e tal. Será que eu tô ficando louco? Eu falei, claro que não. E o voto que eu fiz a Deus? De durante 2 anos levar uma oferta de R$ 30 para a igreja todo mês, para a obra missionária, porque eu tinha certeza que o Senhor ia te curar, né? E a minha fé e o meu voto, não, você não tá ficando louco, não. Aí eu falei, você vai voltar novamente na Regina Biden, é o nome da médica, né? Da Unimed. Você vai voltar nela novamente e vai pedir outros exames, né? Para que a gente tenha certeza que você tá curado, né? Gente, até hoje eu tenho os exames aqui, o antes e o depois. A médica falou, seu Nilton, você foi operado? Quem te operou? Ele falou, ninguém me operou não, doutora, foi o Espírito Santo de Deus. Ela falou, o seu fígado está mais limpo do que o fígado de uma criança, eu não entendo. Como pode ser isso? Aí ele falou, não, é o poder do meu Deus, o meu Deus é maravilhoso, ele é tremendo, ele é médico dos médicos, é advogado dos advogados, é rei dos reis, ele é tudo, né? Porque só ele podia fazer esse milagre, porque veja só, o amigo dele, que morava na rua do pai dele, estava com hepatite grau 1, que era no começo, e mesmo assim morreu. E o meu esposo estava grau 3, estava muito avançado, né? Mas quando a gente faz um voto com Deus, um propósito com Deus, o Senhor honra os nossos votos, né? Ele honra muito os nossos votos. Quando eu fui para a igreja, que eu aceitei Jesus, que eu fui para a igreja, na minha mente não era nem para aceitar Jesus, para ir morar no céu, nem nada. Na minha mente era para ser curada, para não morrer, porque eu tinha bronquite crônica e fumava 1,5 maço de cigarro por dia. E o meu pulmão só vivia com manchas, né? E na última vez que eu fui no médico, ele falou, você já tem um terreninho no cemitério? Oxe, ele falou, porque você vai morrer, o seu pulmão não suporta mais. E aí eu lembrei de que toda noite, quando eu chegava da empresa, eu ligava a TV e via aqueles programas, aqueles testemunhos, as pessoas falando do que Deus tinha feito na vida delas, né? Aí eu lembrei, né? Eu falei, eu vou ver se esse Deus dos crentes é poderoso mesmo, como as pessoas falam, né? Aí eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, acho que no outro dia eu aceitei Jesus, né? E aí, eu joguei o cigarro fora, mas eu não conseguia parar de fumar. Eu não conseguia, às vezes eu abria a porta meia-noite para sair para fora para procurar uma bituca de cigarro para me fumar, porque a abstinência do cigarro, ela é tão grande quanto a abstinência de droga, de qualquer coisa, né? E foi muito difícil para mim, estava muito difícil, né? Eu não conseguia parar. Aí as minhas amígdalas, eu ficava tão nervosa que minhas amígdalas cresciam tanto, que até para me respirar era desesperador, não conseguia nem respirar. Aí eu ia no médico, ele falava, não é garganta inflamada não. Aí me passava para outro médico, aí o médico passava calmante, aí eu tomava calmante, o calmante me fazia mal. Era uma tribulação terrível, gente. Aí já fazia 3 meses que eu estava na igreja e não me libertava. Aí um dia,
Deus me impulsionou a falar com uma irmã lá da igreja, né? Aí eu cheguei nela e falei o meu problema para ela. Eu falei, minha irmã, olha, eu vim para a igreja por isso, isso. E eu não consigo parar de fumar e tá muito difícil, né? Aí ela falou assim, Fátima, faz um voto com Deus. Eu falei, irmã, o que é um voto? Porque eu não sabia, né? Nova convertida. Aí ela falou assim, irmã Fátima, você gasta quanto de cigarro por mês? Eu falei assim, irmã, eu fumo 1,5 pacote de cigarro por mês. Aí ela falou, custa quanto isso em dinheiro? Eu falei, tanto. Ela falou, pronto, faça um propósito com Deus, que o dinheiro que era para o cigarro, você vai dar na obra missionária o tempo que você determinar no seu coração, para ele te libertar. Eu falei, pô, eu vou fazer agora, irmã. Aí eu peguei, eu tinha dinheiro em casa, nesse mesmo dia eu já levei o dinheiro para a igreja e falei, Senhor, a partir de hoje, se o Senhor me der amnésia desse cigarro, fazer eu esquecer sem eu sofrer, porque eu já tentei de tudo e não consegui. A partir de hoje eu vou levar todo mês, durante 2 anos, para a igreja, esse valor, que era o dinheiro de 1,5 pacote de cigarro, né? Porque eu vivia morrendo, porque eu tinha bronquite crônica e fumava 1,5 maço de cigarro por dia, né? Aí eu comecei, levei no mesmo dia e fiquei levando todo mês, durante 2 anos. Gente, vocês, olha, acredite se quiser. Quando eu dei o primeiro voto, naquele mesmo dia, Deus passou a mão assim na minha cabeça e apagou toda a lembrança do cigarro. Apagou toda a lembrança do cigarro. Eu só vim lembrar que eu era fumante 15 dias depois, que Deus me fez lembrar que eu era fumante e que eu tinha feito um propósito com ele e que eu tinha pago um propósito e que eu tinha feito de 2 anos, para pagar 2 anos. E, glória a Deus, ele me libertou. Ele sarou o meu pulmão daquela bronquite horrível, crônica. Eu vivia morrendo, eu vivia com bombinha na bolsa, bombinha de Birotec, era inalação em casa, era tanta coisa, e mesmo assim tinha hora que eu pensava que eu ia morrer. Por quê? Porque eu fumava, e eu não conseguia parar de fumar. O meu peito, meu pulmão era cheio de catarro, era uma coisa horrível. Quando eu começava a expectorar aquilo, eu tinha nojo de mim mesmo, porque saía tanto catarro, que eu nunca vi coisa igual, né? Mas quando eu fui para a igreja, aceitei Jesus e fiz esse propósito com Deus, ele me libertou do cigarro, me libertou da bronquite, eu fiquei curada e livrou o meu esposo da morte, através do voto que eu fiz com ele também, que foi 2 anos também que eu fiz o voto com ele. Porque quando o voto é coisa muito séria, você não precisa votar nada a Deus, mas se você votar, você tem que cumprir, porque se você não cumprir, em vez de você adquirir bênção para a sua vida, você vai adquirir maldição, porque as coisas de Deus é muito séria. Não podemos brincar com nada que se diz a respeito de Deus, das coisas de Deus, porque as coisas de Deus é santa, é pura, é poderosa, é maravilhosa. Então, a palavra dele fala, aquele que crê será salvo, né? Mas aquele que não crê já está condenado. Então, meus queridos, minhas queridas, se você tem algo difícil na sua vida, que você não está conseguindo se libertar, ou alguém da sua família, ou seu filho, ou sua filha, ou seu irmão, ou sua irmã, seja qual for o problema, faz um voto com Deus. Mas olha, tem que cumprir, viu? Tem que cumprir, e voto verdadeiro mesmo com Deus, que Deus recebe, é aquele que você começa a cumprir antes de Deus fazer.
Não é aquele que você faz, ai Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Não, isso aí não é voto, isso aí é barganha, né? Isso aí é barganha. Voto é aquele que você faz agora e já começa a cumprir, tendo a certeza, declarando a certeza de que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida. Tá bom, povo de Deus, povo lindo, amo vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Venha fazer parte dessa grande família Oração com Café. Todos os dias eu estou em live. Quando não sou eu, é meu esposo. Todo dia, 1h da tarde, eu estou em live. E meu esposo está todo sábado à noite em live, né? Todo sábado à noite, meu esposo está em live. Todo domingo à tarde e toda quinta. Se inscreva no canal, deixe seu like. Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, abençoa todos que estão ouvindo estas palavras nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha, Pai, dar sabedoria para cada um que está ouvindo essa palavra nesta manhã, Pai. Para que eles venham a ser vitoriosos também. Porque aquele que crê, confia, deposita a sua confiança no Senhor, nunca será decepcionado. Não. Nós somos decepcionados quando nós depositamos a nossa confiança no homem. Mas quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor Jesus, jamais seremos confundidos nem envergonhados. Somos vitoriosos. E que nesta manhã eu espero que o Senhor tenha me usado para falar contigo. E eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor. E até a próxima, meus queridos e queridas príncipe e princesas de Jesus, porque nós somos filhos do Rei. Então, se nós somos filhos do Rei, nós temos título de nobreza, de príncipe e princesas. Simples assim. E a paz e até a próxima. Que o Senhor venha continuar abençoando a tua vida, te enriquecendo de sabedoria, de saúde, de paz, de amor,